a vaidade do ser humano que derruba e destrói todo um trabalho de uma vida. A Bíblia nos ensina que nós precisamos entender que tudo vem de Deus. O escritor de Hebreus, ele declara que Deus, ele conhece, sabe todo o nosso trabalho. Em Hebreus capítulo 6, versículo 9, fala: o Senhor, ele sabe de todo o seu trabalho e ele não se esquece daquilo que você fez, pois ele não é injusto. Deus não é injusto. E diz também no Salmo capítulo 103, no versículo de número 14, que o Senhor, nosso Deus, ele sabe que nós somos de dificuldade para compreender a nossa base, a nossa estrutura é fraca. E se nós não tivermos apegados à palavra, se nós não tivermos firmes, firmes mesmo, rígidos na palavra, nós facilmente desviamos o pensamento, desviamos o propósito, desviamos a ideia, começamos a seguir até mesmo as ondinhas, as ondas deste mundo, que há aquelas ondas, você pode lembrar há alguns anos atrás, o chamado gospel, o gospel, todo mundo que começava a ouvir alguma música que se falava de Jesus, ela dizia: eu sou gospel. Ela não tinha mais aquele cuidado, é muito mais uma religiosidade mesmo. E muitas pessoas vieram para o gospel, mas não vieram para Jesus. Muitas pessoas vão para a igreja, mas não vão para Jesus. E assim muitas pessoas acabam procurando Jesus de uma maneira errada. Você veja, por exemplo, há pessoas que dizem que quando pregamos para que as pessoas aprendam a crescer e prosperar, crescer, ter vida financeira abençoada, que projetos concluídos, ver a mão de Deus prosperando a sua vida, algumas pessoas são contra, porque dizem: Jesus, ele não quer que você prospere. Aí algumas perguntas que formam no meu coração, isso de mim, falo de mim mesmo, eu não falo isso por ideia de ninguém, eu me pergunto assim: será que Deus quer que a gente viva miserável, passando fome? Será que Deus quer você na rua da sarjeta, na rua da amargura? É isso que Deus quer de mim? Isso que Deus quer de você? Pelo contrário. Ele diz, Josué capítulo 1, olha, se você meditar dia e noite na minha palavra, se você acatar o que está descrito na minha palavra, tudo que você fizer vai prosperar, diz o Senhor a Josué. Como é que você pode falar, como é que você pode pensar que Deus não quer que você prospere? Existem pessoas que entendem a prosperidade uma coisa ruim, porque Jesus, ele disse, olha, a raiz dos males começa no dinheiro. O que significa isso? Pastor, então eu não posso ter dinheiro, eu tenho que ser pobre para ser feliz com Jesus. Não, você está interpretando a Bíblia de maneira errada. Jesus, ele falava a respeito do amor ao dinheiro. Muitas pessoas amam o seu dinheiro, amam o seu carro, amam sua casa, amam os seus bens, amam a sua conta bancária. É isso que Jesus quis dizer. O problema, a raiz dos males é amor ao dinheiro, não ter dinheiro, não ter prosperidade. Não é isso que Deus está falando. Ele está falando a raiz dos males é amar o dinheiro. O dinheiro domina você, ou você domina o dinheiro. Então veja que muitas pessoas, notoriamente, eu, diga-se de passagem, pastoreando há alguns anos já, e eu tive a triste decepção, posso dizer para você, de ver muitas pessoas que saíram do zero, que estavam vivendo vidas terríveis, prosperaram e quando prosperaram se esqueceram de Deus. Esse é o problema da pessoa que não pauta a sua vida na palavra, que não tem a sua vida baseada nas Escrituras. Mesmo os que têm a sua vida baseada na palavra, que tem uma estrutura formada pela pregação da palavra de Deus, elas devem ter um cuidado para não envaidecer-se, para não deixar o orgulho tomar conta de você, para você não perder o foco daquilo que realmente tem valor. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, a melhor casa, o melhor carro, o teu dinheiro não compra a tua saúde. Pastor, dinheiro não traz felicidade. Olha, eu vou dizer para você, há até uma controvérsia nessa palavra.
O dinheiro, se você tiver um pacote de dinheiro na mão, o dinheiro não traz felicidade. Mas o que o dinheiro pode comprar e proporcionar para sua família, eu acredito que traga. Um passeio, uma viagem para a praia com seus filhos, com sua esposa, com seu marido. Você poder proporcionar, abençoar quem precisa, e eu acho que isso traz uma certa felicidade. Agora, não traz felicidade você amar o seu dinheiro. Tem gente avarenta, que se falar para ela comprar uma caixa de cerveja para dar para alguém que vai tomar, que gosta desse negócio, ela compra uma caixa de cerveja e não reclama. Uma caixa, compra uma carreta de cerveja para quem quer. Agora se falou, ó, vamos fazer uma boa ação, vamos fazer uma doação para a igreja que faz trabalhos que ajudam a sociedade. Vamos fazer esse trabalho? Não vou dar dinheiro para ladrão. Veja que há uma distorção do que diz respeito às coisas da obra de Deus. Então a gente tem que reconhecer que se você não tiver cuidado, você que me escuta agora, cristão, não cristão, você crente, evangélico, não evangélico, você de quaisquer denominação, seja cristão, católico, você pode ser adventista, de onde você for. Os provérbios, eles nos ensinam tantas lições maravilhosas. E aqui, nesse provérbio que eu começo lendo, no capítulo 30, versículo 7, não é diferente. Olha o que diz aqui, ó. 2 coisas te pedi, não mas negues antes que eu morra. Afasta de mim a vaidade, a palavra mentirosa. Não me des nem pobreza e nem riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada, para que porventura, ou seja, passando o tempo, farto de fartura, te não negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, venha a furtar e lance mão do nome de Deus. O que está descrito aqui para mim? O que eu consigo entender e creio que você também consegue? É muito simples essa leitura. Olha, eu quero pedir 2 coisas. Eu quero que o Senhor não me negue. Nessa vida terrena, humana, eu preciso que o Senhor faça por mim 2 coisas. Eu não quero ser uma pessoa vaidosa e não quero ser mentiroso. Não quero ser uma pessoa mentirosa, não quero ser uma pessoa vaidosa. Quando se fala em vaidade, nós temos que entender que não é a vaidade de se tratar, de se cuidar, né, se manter organizado. Não, isso não. Ele está falando da vaidade, da soberba, daquilo que passa do limite. A Bíblia chega a dizer, nós aprendemos que nós temos que ter um cuidado para que nós não venhamos agir demasiados. O que é demasiado? Você ou fazer demais para um lado ou fazer demais para o outro. Para alguns prosperar é um demônio. Não, a pessoa que tem dinheiro vai para o inferno. O rico vai tudo para o inferno. Não está escrito isso na Bíblia. Jesus disse, olha, infelizmente, muito difícil será um rico herdar o reino dos céus. E ele não está falando por causa do dinheiro que ele tem, mas por causa da vaidade do seu coração. Como que ele aplica a vida dele por conta do dinheiro que ele tem? Você pode ver, há pessoas que, amigo das pessoas, na praça todo mundo os cumprimenta, todos têm acesso a ele, todos têm acesso a ela, mas a pessoa ganha R$1.000 de aumento. A pessoa já parece agora ter mudado de estágio. Mudou de patamar, né? Parece ter esse time do futebol. Nós estamos em outro patamar. Tem gente que se acha em outro patamar, que se acha melhor. Que o sangue dela é mais vermelho do que do outro. Que a comida, que o arroz que ele come tem mais proteína do que o arroz que o que tem menos condições come. Por isso ele fala, eu não quero ter essa vaidade, eu não quero ter essa arrogância, esse orgulho no meu coração. Eu não quero me envaidecer pelo que tenho, não quero ser uma pessoa mentirosa. Aí ele fala, Senhor, não me deixe ser pobre. Quer dizer, eu não quero viver uma vida miserável. Ele está dizendo com clareza, eu não quero ser pobre. Não quero ser uma pessoa, quando eu falo pobre, entenda que a pessoa pobre não é a pessoa que tem pouca condição financeira, é a pessoa que é pobre no coração. Você pode ter uma casa, eu me lembro quando eu casei com minha esposa, nós tínhamos pouca condição. Na época, uma época bem difícil para a nossa vida, eu lembro que nós morávamos numa casa, você já deve ter ouvido falar da chamada meia água, que você constrói só metade de uma casa, né? Nem metade era da nossa casa, que era só fizemos parede meia com a casa da minha mãe, erguemos um puxado,
casa sem reboco, a casa sem forro, a casa sem geladeira, a casa sem uma mesa, a casa só tinha uma pia e uma cama doada que nós tínhamos. E era uma alegria tremenda, tamanha. E até hoje graças a Deus, é uma alegria. Graças a Deus melhorou muito as coisas, assim como para você. Você pode se lembrar do teu início da sua vida familiar, você vai se lembrar como era difícil. Mas as coisas que você tem hoje não te pode fazer esquecer de onde você veio. A Bíblia fala em Salmo, deixa eu ter certeza para não falar bobeira. Eu acho que é o Salmo 103 mesmo. É o 103 mesmo, coloca para mim, diretor, por favor. Salmo 103 aí, marca para as pessoas aí. Salmo 103, versículo 14, diz assim, ó: pois Ele conhece a nossa estrutura. Deus sabe da nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Deus sabe que nós somos pó. Se você sabe que você veio do pó, então tudo que você tem, meu amigo, minha amiga, não se envaideça por isso, não se ache melhor do que ninguém por isso, porque do mesmo pó que você veio, é para o mesmo pó que você vai voltar. A pessoa, a mais rica, a mais que vive comendo das melhores iguarias, que tem as melhores condições, escute o que eu vou te falar, é dolorido ouvir certas coisas para alguns, mas quando você morrer, assim como aquele que viveu uma vida humilde financeiramente falando, quanto o rico, aquele que viveu com muita abastança, com nenhum desejo que ele não se cumprisse, né, financeiramente falando, que o dinheiro possa comprar, quando ambos morrerem, você sabia que você será comido de dentro para fora. Os vermes que estão dentro de você vão te comer. Ah, pastor, eu não quero escutar uma coisa dessa. Você acha que é mentira? Procure saber então. Dentro, os vermes que habitam dentro de você, as bactérias, elas vão destruir você. Tanto o que viveu em regalias, como aquele que viveu em dificuldade, ou em uma certa dificuldade financeira, posso assim dizer. Então veja que nós somos pó. O Senhor sabe a nossa estrutura. Então não adianta eu querer me mostrar para as pessoas, querer ser aquilo que não sou, porque Deus sabe que eu sou pó, Deus sabe de tudo e você sabe que você não é melhor do que ninguém. Então nós precisamos reconhecer o pedido lá de Provérbios. Duas coisas: eu não quero ser vaidoso, avarento, orgulhoso, não quero ser um mentiroso, não quero ter muito, mas também não quero ter pouco. Eu quero ter aquilo, a medida cotidiana. O que é a medida cotidiana? Você precisa ter o que te alegra. O pão de cada dia, você poder alimentar bem seus filhos, você poder vestir bem seus filhos, ter um veículo, sim, para você se locomover. Se Deus puder te dar dois, um para a esposa, um para trabalho para um lado, tu vai para o outro. Se Deus lhe abrindo as portas, Deus abençoe muito que você prospere. Mas ele disse: eu não quero ter mais nada daquilo que vai me fazer esquecer do Senhor. Para que eu cresça muito, esqueça quem é o Senhor, dizendo não a Deus. Tudo que eu tenho me faz feliz. Ou eu não quero, como diz, ele mesmo disse, né, o escritor aqui, Salomão, dizendo para nós que mesmo que eu não tenha nada, eu não quero ter que roubar de ninguém para esquecer do teu nome. Então, Senhor, me dá o que é necessário. Me dá o que me é necessário. Entenda, há pessoas que vão crescer de forma exorbitante, que vão crescer muito, vai empregar muita gente. Louvado seja Deus por isso. Mas se somente pela tua vaidade, só para você mostrar, isso vai chegar a nada. Vamos comigo em Crônicas. Segundo Crônicas 26, lá no capítulo 26, segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, eu quero ler com vocês o versículo 1. Vou fazer a leitura do versículo 1 em diante. Diz assim, ó: então, todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez reinar em lugar de Amazias, seu pai. Este edificou a Elate e a restituiu a Judá. Depois que o rei adormeceu com seus pais, era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Jecolias de Jerusalém. Versículo 4, que é o bem importante da mensagem: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias seu pai,
Por que ele fez o que era reto? Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, o pastor, o profeta, sábio nas visões de Deus. E nos dias que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Glórias sejam dadas a Deus. Enquanto Uzias, com 16 anos, eu acredito que você também deve ter o mesmo entendimento que eu, que uma pessoa, um jovem de 16 anos não tem estrutura para ser rei. Não tem estrutura para coordenar, para manter, para crescer uma sociedade, para abastecer a casa dos pobres, para ajudar, para crescer, para trabalhar, colocar pontos de saúde. Enfim, ele tinha que ter uma estrutura maior, um conhecimento maior, mas coube a ele com 16 anos reinar. Só que ele, sabendo que era fraco, humanamente falando, ele recorre às coisas de Deus. E Zacarias, o pastor daquela época, o Zacarias, o profeta, um homem de Deus, ele trazia a palavra, um homem sábio nas coisas de Deus. Ele recorria ao profeta, ao homem de Deus, ao pastor. O pastor dava a palavra para ele e ele fazia as coisas de acordo com a vontade de Deus. Ele pensava no povo, ele pensava nas viúvas, ele pensava nos idosos, ele pensava na agricultura, ele pensava na engenharia, pensava no exército, numa possível guerra, alguma possível batalha que viesse contra Israel, contra Judá. Ele estaria preparado belicamente falando, né? Ele teria armas. Irmão, Uzias foi um homem exemplar. Começou com 16 anos, muito novo. Porém, Deus o fez prosperar porque ele acatou a palavra, ele ouviu a palavra. E Deus está prosperando a mão do Uzias. Tudo que Uzias coloca a mão prospera. Ele começa a trabalhar como José. José estava preso, estava sendo vendido. Potifar comprou o passe dele como escravo da casa. Ele vai se tornar o eunuco daquela casa, vai trabalhar como chefe daquela casa e ele prosperou. Ele prosperou dentro da cela da prisão, junto ali com o padeiro mor, com o copeiro mor. Ele ali prospera dentro da prisão. Não tinha o que José colocava a mão que não crescesse, que não prosperasse. Então veja, Deus quer nos fazer prosperar, Deus quer nos fazer bênçãos, mas desde que aquilo não seja para minha vaidade, para o meu orgulho. Enquanto Uzias buscava a Deus, ele prosperava. Olha, isso aqui é impressionante, porque olha o que Uzias faz. Uzias revolucionou. Ele começou com 16 anos a reinar. Imagine um reinado que durou 55 anos. 55 anos de reinado é muito tempo. É muito tempo. Ele passou 5 décadas e meia reinando, trabalhando, prosperando. Mas por que o reinado dele foi tão próspero? Por que ele prosperou tanto? Vamos lá. Ele trabalhou, ele buscou a Deus e trabalhou naquilo que ele ouviu. Versículo 6. Porque saiu, guerreou contra os filisteus, quebrou o muro de Gate, o muro de Jabiné, o muro de Asdod, edificou as cidades de Asdod entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus. Deus era com Uzias. Se você tem Deus ao seu lado, tudo que você coloca a mão, Deus vai à frente. Deus ajudou contra os filisteus, contra os arábios, que habitavam em Gur-baal, e contra os meunitas. E os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu renome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Mas olha, não tinha quem não conhecesse Uzias. Você sabe que pessoas que elas vão prosperando, o trabalho delas fica notório, é o portfólio, está estampado para todo mundo ver que o que Uzias fazia, ele não fazia pela sua mão, era Deus que fazia por ele, era Deus que trabalhava por ele, Deus estava junto dele, Deus o dava vitória. Então todos conheciam quem era Uzias. Uzias cresceu grandiosamente porque estava trabalhando na palavra, obediente, sem vaidade, sem querer ser melhor do que ninguém. Versículo 9, aí diz: também Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, os ângulos, e as fortificou. Num tempo, irmãos, que eles viviam em tendas, Uzias inventou um trabalho de engenharia que ele começa a construir torre.
Você veja que sabedoria. Tem pessoas que nós conhecemos, grandes nomes de pessoas que usaram de uma sabedoria tremenda para conseguir coisas que hoje para nós é tão normal, mas quando não existia aquilo, a pessoa que se esforçou para aquilo, se dedicou, esforçou-se para aquilo, teve muito trabalho. Uzias construiu torres. Aí diz, também edificou torres no deserto, cavou muitos poços. No lugar de deserto ele cavou poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, lavradores e vinhateiros nos montes, nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Ele tinha muita gente que trabalhava para ele, muito gado. Ele teve que preparar muitos poços de água porque o gado era muito. Ele tinha muitos trabalhadores que trabalhavam para ele. Olha que bênção é ser uma pessoa que prospera com Deus. Você abençoa outras pessoas. Outras famílias eram abençoadas pela vida de Uzias, pelo esforço dele. Que alegria! Versículo de número 11. Tinha também Uzias um exército de homens destros, homens que estavam preparados nas armas, que saíam para a guerra em tropas segundo o número da lista feita por mão de Jeiel, chanceler, e Maaseias, oficial, debaixo das mãos de Ananias, um dos principais do rei. Todo o número dos chefes dos pais, varões valentes, era 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam guerra com força belicosa para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacete, couraça, arco, até fundas para atirar pedras. Também fez em Jerusalém máquinas de invenção de engenheiros que estivessem nas torres e para atirarem flechas e grandes pedras, e voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou muito forte. Veja que o crescimento do Uzias foi gradativo. À medida que ele trabalhava, à medida que ele se esforçava, Deus fazia prosperar. Olha, irmãos, eu fiz uma leitura aqui extensa, mas eu acho que você percebeu a grandeza e a magnitude de todas as coisas que Uzias fez. Mas nós não podemos esquecer do versículo 4 e 5, que diz que ele prosperou porque nos tempos de Zacarias, aquele pastor que tinha sabedoria da palavra, tudo que ele pregava, ele aplicava. Ele aplicava exatamente o que ouvia. Você está aplicando o que você ouve? Você escuta o pastor pregar dia e noite, noite e dia. Você escuta o pastor, você vai no YouTube, você escuta o missionário, escuta o pastor Fernando, você escuta aqui o pastor Jefferson, você vai aos cultos, talvez você de outra denominação, você escuta muita palavra, mas você tem feito o que dessa palavra? Porque se você estiver ouvindo a Deus, você prospera. Se você estiver ouvindo a Deus, se você estiver dando a palavra acatada, a palavra obedecida, é bênção para aquele que obedece. Então veja que tudo que Uzias colocava a mão, Deus abençoava. Porque tem coisa que na tua vida não vai para frente? Porque você não está obedecendo a palavra, você faz do seu jeito. Você quer que as coisas aconteçam do seu jeito. Só que um grande problema, como eu falei no início em Provérbios, não quero ter mais para que eu ache que tudo é da minha mão. E não quero ter pouco para não ter que fazer algo ilícito para poder sobreviver. Quando Uzias agora ele fortaleceu, cresceu, o nome dele foi espalhado por toda a terra. Não tem quem possa se levantar contra Uzias. O exército dele tem 300.000 homens. O exército dele tem armas de engenharia. Quem era o engenheiro da época de Uzias? Uzias trabalhava, ele se esforçava em Deus. E Deus dava a vitória a Uzias. Só que a Bíblia fala, ele se tornou muito forte. Pastor, qual é o erro de se tornar muito forte? Quando você se acha melhor ou maior do que o próprio Deus. Quando você acha que você trabalha com a sua mão e é assim que eu faço o que eu quero. Leia comigo o versículo de número 16. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração, até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Ele fez algo tão errado, porque o altar do incenso essa incumbência estava sobre os sacerdotes.
Os sacerdotes tinham esse trabalho. Ele se achou tão grandão, tão possuidor, tão mandão, que ele acha que pode fazer tudo. Mas pastor, ele não está fazendo uma coisa boa? Sim, mas Deus não mandou ele fazer isso. Ele não era um sacerdote, ele era rei. E quando ele toma essa posição de querer ser dono de tudo e de todos, porque a Bíblia fala que agora entrou uma vaidade no coração dele, porque ele se tornou forte a ponto que se corrompeu. O que é uma pessoa corrompida? É uma pessoa que foi uma bênção, uma pessoa que cresceu com Deus, mas no meio do caminho ela se corrompeu, ela foi levada pela sua vaidade. Por isso nós temos que fazer até esse pedido lá de Provérbios a Deus. Deus, eu não quero ter mais para que eu não se esqueça do Senhor. Eu não quero ter menos para que eu também não tenha que fazer algo ilícito. Eu quero ter aquilo que me é necessário. O pão cotidiano, aquilo que me é preciso, não quero ser melhor do que ninguém. A vaidade destrói a vida do ser humano. Quando ele fez isso, o pior lhe aconteceu. Porque agora ele entra no templo para queimar o incenso no altar do incenso. Vêm os sacerdotes e repreendem ele. Olha, não cabe a você fazer isso, Uzias. Não é para você fazer isso. E ele ainda assim fica bravo. Não, eu vou queimar incenso e pronto. E quando isso aconteceu, o versículo de número 20 diz assim. O pastor vai pular alguns versículos aqui. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os outros sacerdotes, e eis que já estava leproso e leproso na sua testa. E apressuradamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Naquele momento que ele se tornou orgulhoso, vaidoso, naquele momento que ele quis achar que poderia fazer o que queria, que ele se achou o próprio Deus, a Bíblia fala que ele foi repreendido, ele não escutou. E o que me chama a atenção é que saiu uma lepra bem no meio da testa dele. Por que será que saiu a lepra bem no meio da testa dele? Por que será? Veja que uma pessoa, quando ela tem uma queda, quando ela é muito vaidosa, quando é vaidosa demais, que ela se acha melhor que as outras, quando ela tem uma queda, ela tem a impressão que ela não consegue viver mais. Ela tem vergonha. A lepra saiu da testa para envergonhar diante de todo o povo. Pense, por exemplo, eu já ouvi pessoas falar assim, olha, uma pessoa pobre consegue ficar rica e voltar a ser pobre. Mas um rico, quando ele sempre teve tudo e quando ele perde uma coisa, ele não consegue conviver com a pobreza. A vergonha de Uzias era que ele perdeu a Deus. Ele se levantou contra Deus. E agora ele saiu correndo leproso, lembrando que os leprosos, eles tinham o leprosário deles escondido nas montanhas. Nesse momento acabou o reinado de Uzias, porque ele foi vaidoso e orgulhoso. Pergunta que eu faço para você responder no seu coração agora. O dinheiro é ruim? Não. A prosperidade é ruim? Não. Enquanto ele buscava a Deus, o dinheiro era uma bênção. Abençoava o exército, abençoava o povo, abençoava os trabalhadores, preparava a terra para cultivar. Enquanto ele não amava o dinheiro, que ele não era orgulhoso, vaidoso, ele cresceu e prosperou. Quando ele se achou melhor, o que aconteceu com ele? Qual foi a decisão que ele tomou? A decisão mais errada da sua vida. Tem gente que já foi fiel no dízimo, já foi fiel na oferta. Você trabalhava com aquele amor, Deus, eu quero crescer mais para abençoar mais a tua obra, para que a tua obra ela alcance muitos e muitos lugares nesse mundo, através das ofertas, dos dízimos que eu entrego na casa de Deus. Mas muitos se corromperam, muitos se perderam e hoje, além de você não fazer para a obra de Deus, você está vendo uma escassez na tua vida, porque você amou o dinheiro. Você amou o dinheiro, você não amou a Deus. Então, guarde essa palavra em teu coração, tire toda a vaidade, tire tudo aquilo que não provém de Deus e viva com segurança em Jesus, porque se você buscar pela palavra e na direção de Deus, você vai prosperar em tudo que você fizer, em nome de Jesus.